Semana vamos responder uma pergunta que tem sido muito frequente aqui no canal Papo Pro Homem. Eu, Walter Javaroni, converso com vocês sobre esse universo da sexualidade masculina. Tem me perguntado sobre os suplementos alimentares ou os nutracêuticos em relação à sua eficiência para melhorar o desempenho sexual. Vejam que interessante, existe um universo incrível de medicamentos, cápsulas, receitas mirabolantes para melhorar a função sexual e muita gente, principalmente quem está vulnerável, quem está se sentindo mal, para baixo, impotente, acaba ficando muito focado, muito ligado nesse tipo de notícia. Mas atenção, tem muita bobagem no ar. Se liga aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui a informação é papo reto. É séria, é baseada em ciência, em evidência, em estudos e sem nenhum outro interesse a não ser te dar informação qualificada. Então, acompanha. Arginina, ou L-arginina, é um nutracêutico que tem sido muito badalado pela sua capacidade de melhorar a ereção. Vamos entender um pouquinho mais sobre a arginina e sobre um parente próximo da arginina, a citrulina ou L-citrulina. Vejam, vou precisar tocar em alguns pontos bastante superficiais da fisiologia para vocês entenderem a importância e como é possível esse tipo de suplemento ou nutracêutico ajudar. Bem, entendam que a ereção depende de um aumento do fluxo do sangue. Esse aumento do fluxo do sangue é feito através de um comando, de uma ordem que vem do cérebro e tem que chegar lá no pênis. Como isso acontece? Através de vários impulsos, pequenas mensagens que vão seguindo para lá, tanto através dos nervos quanto por substâncias químicas, hormônios e outras substâncias que acabam, por fim, melhorando, aumentando o fluxo de sangue, e é isso que mantém a ereção. Bem, um dos grandes mensageiros dessa informação para a ereção acontecer lá no pênis é o chamado óxido nítrico. Essa é uma molécula gasosa que consegue provocar uma vasodilatação, um relaxamento do músculo que envolve o vaso sanguíneo. Então, se você imaginar aqui a minha mão como sendo a parede do vaso sanguíneo, ela é envolvida por músculo. E se o músculo relaxa, olha a mágica, o vaso sanguíneo duplica, triplica de tamanho, vai passar mais sangue nesse cano, vai chegar mais sangue lá no pênis. Bem, então essa vasodilatação é muito importante para o fenômeno da ereção. Um dos principais mensageiros dessa informação, quando o cérebro percebe que vai acontecer uma relação sexual, ele dá essa ordem para o pênis se preparar através de várias mensagens que chegam lá na ponta através do óxido nítrico. Adivinhe, a arginina é o subproduto, é o principal tijolinho para formar o óxido nítrico. Muito interessante, né? E o parente da arginina, a citrulina, é o que vai produzir, a partir de uma reação enzimática, a arginina. Então, citrulina vira arginina. Arginina pode se transformar no óxido nítrico. Fantástico, né? Então, por isso que a arginina, esse aminoácido, o que é aminoácido, doutor Walter? Aminoácido é a parte mais pequenininha de uma proteína. A proteína é como se fosse a parede, a arginina é um tijolinho que vai formar essa parede. Então, a partir da arginina, é possível formar uma molécula que é um mensageiro muito importante para acontecer a vasodilatação, a abertura do vaso sanguíneo, que vai permitir o maior fluxo de sangue para o pênis e aí a ereção. Então, a arginina ou L-arginina é considerado um nutracêutico porque é um aminoácido, uma substância que, manipulada farmacologicamente, colocada em cápsulas, pode ser utilizada como um suplemento, ou seja, para aumentar o nível da arginina no nosso corpo. Com que objetivo? Melhorar
a biodisponibilidade, a disponibilidade do óxido nítrico lá no pênis para que ocorra uma ereção com mais facilidade. Ok? Então, esse é o princípio básico, porque a arginina e também a citrulina têm sido utilizadas com muita frequência na forma de cápsulas de produtos farmacêuticos, farmacologicamente preparados, para melhorar as concentrações séricas, concentrações no sangue dessas substâncias, para que lá no pênis exista uma maior disponibilidade do óxido nítrico. Então, quando a pessoa ficar excitada, o princípio, a teoria é que se ela tiver com bastante arginina e bastante citrulina, vai ter mais óxido nítrico no pênis e ele vai responder com uma ereção mais facilmente, de maneira mais consistente, e a pessoa vai ter um melhor desempenho sexual. Ok. Falando aqui, tudo é maravilhoso, tudo funciona muito bem. Na prática, não é assim tão claro. Os estudos que testaram essa hipótese, qual hipótese? Se eu der mais citrulina para a pessoa ou mais arginina para a pessoa na forma de suplemento, de cápsulas, será que isso vai melhorar a ereção? Ponto de interrogação. Alguns estudos mostram que sim, outros que não. E vejam, tem pessoas que se beneficiam dessa suplementação e outras não. Isso depende de inúmeras variáveis, principalmente da real necessidade de melhorar a concentração de arginina ou citrulina no corpo. Será que isso é realmente necessário? Então aqui vale a minha mensagem eterna. Se não precisa, não coloque nada estranho para dentro do seu corpo, mesmo que venha com uma embalagem bonita e cheia de promessas mirabolantes. O fato é que para alguns indivíduos, a suplementação de arginina ou de citrulina pode ser benéfica. Quais são esses indivíduos? Os que efetivamente têm menor biodisponibilidade do óxido nítrico. Ora, isso parece ser bastante óbvio. Se está havendo uma carência do óxido nítrico, talvez se eu conseguir oferecer mais tijolinho lá para aquela região, para formar mais óxido nítrico, isso vai ser benéfico. Então, a arginina e a citrulina são exatamente esses tijolinhos. Então, para quem precisa, pode ser uma boa. Hoje a gente sabe que diabéticos que tenham dificuldade de ereção, isso pode ser benéfico. Pessoas com disfunção erétil, impotência de origem arteriogênica, ou seja, tem aterosclerose, o sangue chega lá já com dificuldade, podem se beneficiar. Pessoas obesas, sedentárias e com a chamada síndrome metabólica, ou seja, tem aquela gordura abdominal que acaba aumentando a resistência à insulina e estão num estágio que a gente chama pré-diabetes. Essas pessoas parece que sim, se beneficiam com a suplementação de citrulina ou de arginina. Segunda mensagem importante, a dose tem que ser adequada. A dose adequada, no caso da citrulina, seria em torno de 1,5 gramas por dia. A dose adequada da arginina, entre 2 gramas e 5 gramas. Dose de 500 miligramas é subdose. O produto nutracêutica ou o suplemento fica mais baratinho, mas não vai funcionar como nos estudos. Então é necessário usar uma dose adequada. E aí uma última resposta nesse tema. É melhor a arginina ou a citrulina? Vejam, a diferença é que a arginina, quando a gente toma via oral, ela encontra no intestino uma metabolização inicial que faz com que quase metade dessa dose se transforme em ureia e ornitina, que são produtos do metabolismo da arginina. Já a citrulina, ela não passa por esse efeito no intestino e seria mais facilmente absorvida, porém, ela precisa ser transformada lá nos rins em de citrulina, passar a arginina, para depois chegar lá na região genital e virar o óxido nítrico, que pode melhorar a ereção. Então vejam que a situação é muito ligada à parte básica, científica, à fisiologia dos produtos. E é interessante perceber que alguns estudos mostram um benefício de você associar a arginina e a citrulina para essa reposição
como um nutracêutico, um medicamento oral na forma de cápsula, e aí melhorar a disponibilidade do óxido nítrico. Então, na minha opinião, depende, se você precisa, depende da dose que você vai utilizar, e cuidado com produtos que misturam inúmeras substâncias em doses muito baixas e que acabam não gerando o efeito que aparece na propaganda. Gostou do assunto? Mande aí a sua dúvida, a sua sugestão de um tema para que a gente aborde aqui. Hoje eu falei da arginina e da citrulina baseada nas perguntas que chegaram através do canal. Gostou? Se inscreva, toca aí, ativa o sininho, toda semana tem um assunto novo para vocês.